69 anos, soube há pouco, dava-lhe muito menos. Também é. E que foi, vamos primeiro ao que foi. Eu vou fazer uma apresentação muito sucinta. Foi diretor de serviço de cardiologia e de medicina no Hospital de Santo António. Assim, durante vários anos. As senhoras são mais atingidas pelas doenças cardiovasculares que os homens. Não parece? Em alguma coisa são piores que nós, vá lá. Isto é a mortalidade na Europa de pessoas com menos de 75 anos. Como veem, a mortalidade é longe a principal causa de morte, mata muito mais que todas as outras doenças. Nós temos muito medo, como seja o cancro, por exemplo, as doenças cardiovasculares matam muito mais e também dão situações, quando se chegam a insuficiência cardíaca grave, terminal, tão graves e tão chocantes como o próprio cancro. Neste momento, 80% da mortalidade por doença cardiovascular ocorre nos países desenvolvidos. Nos países subdesenvolvidos continuam a ser as doenças infecciosas o que mais mata. Portanto, é a doença da civilização. Mas, além disso, leva a grande incapacidade, perda de dias de trabalho, e só vamos ver os custos anuais da doença cardiovascular da União Europeia por ano a 192 mil milhões de euros em custos diretos e indiretos de saúde. Vocês estão a ver? Isto já dava para nos pagar a nossa dívida e ainda ficamos com só com as doenças cardiovasculares. E o que é que se passa em Portugal? Vamos ver aqui uma coisa interessante. O número de óbitos total e a porcentagem de mortes por doença cardiovascular. Vamos ver, em 95, 43.523 óbitos que houve por doenças cardiovasculares e que correspondia a 41% do total dos óbitos. Em 2009 morreram menos, 36.723, que corresponde a 34,44%. Bom, podemos dizer, ótimo, está-se a morrer menos doenças cardiovasculares. Pois está. Mas há mais doença cardiovascular, parece um paradoxo, mas não é. O que se passa é que tratamos muito melhor as doenças cardiovasculares. Nós nos lembramos, em 95, o doente chegava ao hospital e a única coisa que fazíamos com o doente com infarto de miocárdio era deixá-los estar quietinho, controlar o ritmo e esperar que não acontecesse nada, rezarmos para que tudo corresse bem, e o doente estava um mês internado. Hoje o doente entra, é cateterizado, é desentupida a artéria que está tapada, está lá 2 ou 3 dias, vai-se embora e tudo na maior, desde que não haja um infarto de saída extenso. Portanto, isto significa que há uma aposta do Ministério no tratamento e não na prevenção. Mas mais vale prevenir que remediar. E os políticos não gostam muito de prevenir, porque nós, quando falamos em programa de quando não há angina, é uma dor semelhante, normalmente não é tão intensa e desaparece, as pessoas ficam meio no infarto, têm normalmente outras sensações, como sejam o mal-estar. A angina pode ser, há vários tipos de angina, como nós estamos aqui a referir muito, mas a angina normalmente é desencadeada por um esforço. O indivíduo está a fazer um esforço, sente a dor para, descansa um bocadinho e a dor desaparece. No infarto, essa dor não desaparece quando se para o esforço, desaparece com o esforço. E pode aparecer também em repouso no infarto no miocárdio. E associados a outros sintomas, normalmente são as náuseas, pode haver náuseas, vômito, sudorese, sobretudo nos infartos da parede inferior, confundem-se muitas vezes com coisas digestivas que não têm nada a ver com as coisas digestivas. Então, por que as artérias adoecem? Pode haver malformações congénitas, doenças infecciosas, com certeza ouviram falar naquele caso do filho do Dr. João Travolta, um rapaz com 20 e poucos anos morreu com um infarto, teve uma doença infecciosa, que foi de Kawasaki, que criou alterações nas artérias coronárias, alguns traumatismos, mas a aterosclerose, a aterosclerose é que é o grande problema. Então, o que é a aterosclerose? Como é que a aterosclerose? Temos uma artéria normal, que tem várias camadas. A parte dentro da artéria, que nós chamamos a íntima, é como as senhoras sabem melhor que os homens, alguns homens também sabem, gostam de cozinhar. É como aquela louça antiaderente que tem um revestimento que serve para, entre outras coisas, tem outras funções, mas é evitar que as plaquetas e os glóbulos fiquem lá colados. Quando esse revestimento
se rompe, quando está arriscado, a comida começa a pegar. Nas artérias é a mesma coisa. Se ele, endotélio das artérias estiver lesado, começa a ficar ali colado as plaquetas e formam ali um coágulo, um trombo que pode tapar a artéria. Na aterosclerose, o que é que acontece? Começa a passar através da íntica, começa para aqui a juntar essencialmente colesterol. Colesterol que é a pior coisa para fazer a aterosclerose, começa-se a meter por aí fora, até que faz uma placa, rompe a tal proteção e, como aquilo ali está roto, começa a acumular-se ali plaquetas e forma um trombo que pode tapar a artéria. Estão a ver? O diâmetro da artéria vai diminuindo, este volume vai diminuindo progressivamente conforme aumenta aquela placa. Normalmente este crescimento é relativamente lento, ao longo de décadas, mas pode processar-se de uma forma bastante rápida até. Hoje em dia, nós sabemos que esta aterosclerose pode começar até durante a gestação. Os fetos podem nascer já com lesões da aterosclerose nas artérias. Se a mãe não tiver uma dieta em condições, se a mãe tiver o colesterol muito elevado, o sangue circula no filho, é o mesmo que circula na mãe. Se fumar, fizer lesões no endotélio, tem a possibilidade do feto nascer já com lesões da aterosclerose e podemos encontrar lesões da aterosclerose como que encontrávamos aqui há 20 ou 30 anos, em indivíduos de 60, 70 anos, em jovens de 18, 20 anos. E é por isso que cada vez temos mais jovens com infarto no miocárdio. Então, o que é que isto, na clínica, o que é que isto vai significar? Quais são as consequências clínicas disso? A nível do coração, isto é uma doença generalizada, é uma doença sistémica, atinge todas as artérias, não são só as artérias coronárias. Quando atinge as artérias coronárias, o que é que pode dar? Pode dar várias coisas. Pode dar angina, no caso da artéria não ficar completamente tapada, pode dar um infarto, se a artéria ficar completamente tapada, não passa sangue nenhum, e o músculo que está a ser irrigado morre, se o músculo morre, há infarto. Se não morre, é angina. E depois, os ventrículos tendem a aumentar, a hipertrofiar-se, e aparece a insuficiência cardíaca, que é uma consequência muito grave. Depois temos, mas não é só ao nível do coração, o cérebro é a mesma coisa. Também podem ser atingidas as artérias do cérebro. E no cérebro, em vez de termos a angina, temos o AIT. Em vez de termos o infarto, temos o AVC. Se a artéria ficar completamente tapada ou não tapada. Depois temos problemas ao nível renal, com insuficiência renal, com lesões das artérias renais, que levam à insuficiência renal. Depois temos as outras lesões ao nível periférico, toda a gente conhece pessoas que tiveram de ser amputadas por causa da má circulação, por terem as artérias obstruídas pela aterosclerose. É a chamada doença vascular periférica. Qual é o problema das artérias coronárias? As artérias coronárias passam por fora do coração. O coração está cheio de sangue. O sangue que está dentro do coração não serve para alimentar as células cardíacas porque faltam os capilares para onde se possam meter as trocas. Houve uma tentativa de alguns cientistas de fazer um furinho com raio laser para ver se conseguia pôr ali o sangue, mas complicava ainda mais a situação porque o sangue ficava ali encalhado, fazia pelos dentro do coração, ainda era pior. E então, temos aqui a formação da placa e a obstrução da circulação. Então, como é que podemos prevenir estas doenças? Nós sabemos que há fatores de risco. O sexo. Antigamente dizia-se que as senhoras, enquanto estavam em idade fértil, eram menstruadas, não tinham infarto. Hoje já não é assim. Porque antigamente, quando eu acabei o curso, as senhoras não viviam como vivem hoje. Tinham uma vida totalmente diferente, não fumavam, não estavam sujeitas ao stress, tinham uma vida de casa, tinham uma vida que era totalmente diferente. Hoje têm uma vida muito parecida com os homens, mas é que a diferença não será tão grande como isso. É claro que, como qualquer canalização, as artérias com a idade ficam piores. A raça, antigamente também dizia que os negros não tinham doença das artérias. Pois não, os negros da África, que têm uma alimentação saudável, correm, não estão parados, estão sempre em movimento. Por exemplo, os cães não têm doença aterosclerótica, não morrem de infarto, no cão. Pode morrer de insuficiência. E a finança enche a pança com o aval da liderança. Despedimentos em vez de aumentos são os rumos da mudança. Especuladores, ladrões.